a gente faz, né, aqui no nosso país, não é só na renda não que é embutido imposto, é no consumo e é alto, então a gente já paga muito imposto. Fique esperto, vai deixar parado lá um ano? Não vai, né? Já pega esse dinheiro e bota pra rodar. Eu vou conferir aqui, já estava entrando no site da Receita, porque eu entreguei lá no comecinho, viu? O imposto de renda nos primeiros dias, Riva, e também tem um valor para receber, a gente não pode deixar passar essas coisas. 10h18. E com a cassação de Renato Freitas confirmada, a Câmara de Curitiba tem agora 5 dias para convocar a suplente, que será Ana Júlia Ribeiro, também do PT, o Partido dos Trabalhadores, para assumir a cadeira deixada por Freitas. Ana Júlia é uma jovem de 21 anos que vai ocupar o lugar, então, no Legislativo a partir de agora. Isso já foi confirmado pela Casa Legislativa na tarde de ontem, depois que aconteceu a segunda votação pela perda do mandato do vereador petista. Na segunda sessão extraordinária, aquela que aconteceu ontem, foram 25 votos favoráveis à cassação, 5 contrários, 2 abstenções e 2 vereadores faltaram. Um placar aí bem parecido com o que já tinha acontecido também na primeira votação, que foi na terça-feira. Ana Júlia Ribeiro, do PT, foi a candidata mais votada para a Câmara nas últimas eleições, que não se elegeu, que não chegou a ocupar uma cadeira. Ela teve pouco mais de 4.500 votos, ficando inclusive à frente de 18 candidatos eleitos, que ocuparam aí as 38 vagas. Porém, por conta ali da eleição, que é proporcional no caso dos vereadores, do quociente eleitoral, ela acabou ficando fora da Casa Legislativa por fazer menos votos que os seus companheiros do PT, como por exemplo Carol D'Artora, professora Josete e o próprio Renato Freitas. Mesmo com a decisão, Guilherme Gonçalves, que é o advogado que representa o agora ex-vereador petista Renato Freitas, eles vão pedir para reverter essa cassação ainda na Justiça. Vamos ouvir. Então, a defesa do vereador Renato Freitas vai impetrar um mandato de segurança, né? Levando ao conhecimento de algum dos juízes da Vara da Fazenda Pública de Curitiba esse rol de ilegalidades, pedindo liminarmente que se suspendam os efeitos da possível cassação, né? E no mérito seja anulada essa sessão. Quando não, nós também podemos ir ao Supremo Tribunal Federal direto pela via da reclamação, vou deixar isso para a sequência, por conta do presidente da Câmara ter recusado de aplicar uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal nesse procedimento, como todas as câmaras do Brasil estão obrigadas a fazer. Esse mandado de segurança deve ser enviado para a Câmara ainda hoje, mas, em contrapartida, o presidente da Casa, que é o vereador Tico Kuzma, do PROS, contesta essas alegações da defesa e ressalta que os procedimentos adotados foram completamente ilegais. Ele também reforçou que a convocação da suplente deve acontecer logo após a publicação em Diário Oficial do projeto, que determinou, então, a perda de mandato de Freitas. Vamos ouvir o vereador presidente da Casa, Tico Kuzma. Se manteve a maioria absoluta, agora vamos trabalhar com os procedimentos regimentais. A partir do momento que for publicado em Diário Oficial, o vereador Renato já perde o mandato. Aí vamos trabalhar fazendo um ato da mesa, declarando a vaga, essa vaga aberta em função desse projeto de resolução que foi aprovado, e daí teremos 5 dias úteis para fazer a convocação da suplente, no caso do suplente do vereador, e também depois mais 5 dias corridos para fazer a posse do suplente que for convocado. Nós cumprimos todos os prazos que dizem no nosso regimento interno. Então aqui nós temos a certeza que cumprimos os nossos prazos, que nós cumprimos. O plenário teve a oportunidade de decidir por 2 sessões, o plenário é soberano, o plenário decidiu, então nós temos a tranquilidade que nós cumprimos. Qualquer outro fato tem que ser visto depois. E uma série de publicações têm sido realizadas nas redes sociais por outros integrantes do Partido dos Trabalhadores aqui do Paraná, ressaltando que a realização dessa sessão de cassação do mandato de Renato Freitas foi ilegal. Também muitos membros falando que continuam apoiando o político. O próprio líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Arilson Chiorato, fez uma postagem nesse sentido, todos defendendo aí esse colega de partido. Será, Riva, que esse mandado de segurança ainda vai trazer mais reviravolta nessa história que já dura tanto tempo? Não, por óbvio que pode prosperar. O que o juiz vai ver se os regimentos internos da casa foram respeitados. A Câmara de Vereadores de Curitiba tem toda a certeza do mundo que respeitou. O mandado de segurança é cúmplice, Precisamos disso agora como uma forma de liminar. É isso que quer para que seja cancelado todo esse processo, porque não teria respeitado a ampla defesa. Agora é o seguinte, quem assina esse pedido, esse mandado de segurança, é o CACAI,
Cacai é uma das bancas de advogados mais conhecidos aí do Brasil e tal, potencialmente de esquerda, todo mundo sabe do posicionamento dele, das lutas que defendeu, aquilo e aquilo outro. Esteve em Curitiba nos últimos tempos, falando desse assunto aqui para empresários, para um monte de gente, já começou a dizer que estava todo errado o processo do Renato Freitas. Lá atrás, e agora ele assina esse pedido. E eu fico me perguntando, quanto será que o Cacai não recebeu para fazer isso, né? E aqui não é de maldade. Ele é um advogado, ele tem direito a receber. Mas quanto? Eu tenho certeza absoluta que não foi barato. E duvido que tenha feito isso de graça. Se fez também, vida que segue, é um direito dele de fazer aquilo que ele bem entender. Agora, gente, quando as pessoas falam que não houve direito à ampla defesa, ele cita, o Cacai cita até a história do vereador Márcio Barros, que teria adiantado o voto, mas saiu e tal. As pessoas fazem a comparação com a Kátia Detrich lá, a Kátia dos Animais e a outra vereadora que eu sempre não me recordo o nome. A Fabiane Rosa, as duas. Há de se fazer essa comparação, por óbvio que sim. Por óbvio que a gente tem que fazer, né? Com relação aos 3 processos. Elas não foram cassadas pela Câmara de Vereadores de Curitiba. Mas a gente precisa lembrar que era uma outra legislatura, era uma outra ideia, existia uma outra pressão social. Era um outro contexto. As duas, inclusive, por rachadinha, por corrupção e tudo mais. E a Justiça veio e corrigiu o erro que a Câmara, à época, aquela legislatura, aqueles vereadores que lá estavam cometeram. O vereador Renato Freitas foi cassado por quebra de decoro parlamentar. Por uma sequência de quebras de decoros parlamentares. A tomada, a invasão, a ocupação, a manifestação, cada um dá o nome que quiser, dentro da Igreja do Rosário aqui em Curitiba, que é um local símbolo de luta contra a escravidão da nossa cidade, foi a gota d'água. E as coisas são completamente distintas, né? O e-mail que foi mandado com racismo e tudo mais, aquilo tem que ser apurado pela polícia. Ali se falou de um processo político. Simples assim. E neste processo ele teve o direito de defesa durante as oitivas lá no Conselho de Ética. Tiveram várias testemunhas que foram ouvidas, né? Em nenhum momento o advogado do Renato Freitas e o próprio Renato Freitas foi impedido de falar. Em nenhum momento. A gente pode dizer, mas deveriam dar mais tempo, podemos falar o que a gente quiser. Subjetividades sempre vão existir em qualquer processo. Eu acho que, o que tá lá? Não, tá isso, cumpriu. Então acabou. Cumprido, foi cumprido. Queriam pegar o Renato Freitas? Óbvio que queriam pegar. É claro que queriam pegar o Renato Freitas. Serviu de boi de piranha, serviu de exemplo. Os vereadores já vinham criticando as atitudes do Renato Freitas, não é de hoje. Ele deu a brecha. E deu. Ele deixou a porteira escancarada. E pegaram. Porque se perdeu no meio do mandato. O Renato Freitas se perdeu no mandato dele. Achou que podia demais. Um parlamentar pode muito, mas não pode tudo. Ele achou que ele podia tudo. Foi uma sequência de coisas. Uma sequência de fatos. Os vereadores se irritaram com isso, porque a cobrança vinha em cima dos outros vereadores. Muita gente falando assim, mas a Arquidiocese de Curitiba não quis representar. Não quis porque a igreja é perdão. E a igreja perdoou. Até falou, não processem ele criminalmente. Mas quem diz que esse processo é um processo criminal? É um processo político. É simples, gente. É simples a lógica. O vereador se perdeu no meio do mandato. Por que motivo? Não sei. Talvez por uma petulância, por uma juventude, por uma falta de experiência, por uma imaturidade. Pode ser, uma somatória de coisas. Mas ele deu a brecha. Os vereadores estavam cansados. E a votação ela é categórica, de 35-25. E o plenário da Câmara de Vereadores é como um julgamento para uma pessoa que comete um crime doloso e vai para o tribunal do júri. Ele é soberano. Os vereadores decidiram por dar um fim ao mandato dele. Pelas atitudes dele. A gente pode falar aqui uma série de coisas. Racismo, porque foi mais rápido, porque isso, porque aquilo, porque foi tendencioso. Se os prazos foram respeitados, tá tudo certo.
É assim que é o jogo político. E quem entra nesse jogo tem que saber que é assim. Quem entra nesse jogo tem que saber jogar. Se não sabe, enfia os pés pelas mãos, a casa cai. E foi isso que os vereadores disseram para ele. Deram um basta no Renato Freitas. 10h28. E seguimos falando da Igreja do Rosário, no centro de Curitiba, que esteve no centro dessa polêmica envolvendo